misericórdia. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco nessa noite. O Senhor tenha piedade de nós, nos perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos ajude, Senhor, a ser conformados à imagem do Teu Filho Jesus Cristo. Precisamos de Ti, precisamos da Tua luz para entendermos a Tua bendita palavra. Precisamos que o labor teológico seja para nós vida e não nos torne vaidosos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos avançando aí agora no texto bíblico com um pouquinho mais de velocidade, digamos assim, e nós chegamos aí nessa semana na aliança da preservação, né? Apesar de que eu botei parte 1 aqui, porque nós vamos fazer isso em duas partes, né? Parte 1 hoje são questões introdutórias a respeito da aliança de Deus com Noé, e a segunda parte, semana que vem, nós vamos entrar mais profundamente nas questões de aliança de Deus com Noé. Mas tem algumas questões introdutórias que são extremamente importantes para nós, para que nós compreendamos a continuidade daquilo que foi dito, inclusive na aula passada, né? Na aula retrasada, nós tratamos da revelação das virtudes divinas, das virtudes de Deus, e na última aula aí, nós tratamos basicamente da questão da antítese que se forma ali posteriormente ao pecado. Logo que o homem peca, Deus declara a inimizade entre a semente da mulher e a semente de Satanás, e nós passamos a semana passada estudando essa formação, a formação da antítese, e vimos já resultados diretos disso já na primeira descendência de Adão e Eva ali, no caso de Caim e Abel, né? Onde um prefigura a semente bendita, a semente da mulher, a linhagem, né, da semente da mulher, e o outro prefigura a semente de Satanás, né? Caim mata seu irmão Abel, demonstrando que aquilo que aconteceu no Éden desencadeia agora uma longa sucessão de atos, né, terríveis, que são fruto do coração corrupto e pecaminoso do homem. Então, agora, nós vamos entrar aqui na aliança da preservação. Como eu disse, nós vamos tratar de questões bem introdutórias hoje. A nossa aula hoje é mais curta, porque se nós tratássemos das questões introdutórias e introduzíssemos a questão da aliança, nós teríamos uma aula extremamente comprida, né? Seria aí uma aula aí de 3 horas, pelo menos. Então, eu preferi focalizar a aula de hoje, mesmo que ela se torne um pouco mais enxuta, um pouco mais curta do que nós estamos acostumados a fazer. Eu preferi encurtá-la para que a gente tratasse somente das questões introdutórias e não misturasse com as questões mais amplas a respeito da aliança da preservação, ou aliança com Noé, como você preferir chamar. Eu vou chamar de aliança da preservação praticamente todo o tempo, ok? Então, como um relato de introdução aqui, só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu vou deixar o chat aberto também, porque se vocês quiserem perguntar pelo chat, é mais fácil para mim. Introduzindo, então, um pouco daquilo que nós trataremos, em especial nessas 2 semanas aí, né? Nas próximas 2 aulas, nós vamos estudar basicamente o material que está contido em Gênesis, do capítulo 5, verso 1, até o capítulo 11, verso 9. Então, como eu já tinha dito algumas aulas atrás, nós vamos dar uma avançada maior no texto bíblico do que nós avançamos até aqui em Gênesis, por exemplo, 1 ao 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que nos tomou aí 11 aulas, né? Agora nós avançamos com uma velocidade maior no texto. O material do estudo
Então, dessas duas aulas, basicamente, talvez tenha uma terceira ainda, mas não é certo, mas dessas duas próximas aulas, com certeza, vai de Gênesis no capítulo 5, verso 1, até o Gênesis capítulo 11, verso 9. Então, a gente encontra aqui nessa passagem 3 relatos toledote. Eu não sei se vocês lembram o que são os toledotes em Gênesis, mas Gênesis tem marcadores de tempo. Eu já falei sobre isso com vocês algumas vezes. E esses marcadores de tempo são aquilo que nós chamamos de toledotes, porque os tempos são marcados da seguinte maneira em Gênesis: ele toledote, ou seja, e estas são as gerações, e esta é a Gênese, e estas são... Depende de como está a tua versão aí, mas é basicamente isso, e esses são os tempos, alguma coisa assim, ok? Mas geralmente está aí, essas são as gerações, ou e essa é a Gênese. Esses são os eletoledotes, e eles aparecem em Gênesis como marcadores de tempo, e não somente isso, eles vão relatar as linhagens. Tem muita genealogia em Gênesis. Essas genealogias são muito importantes, inclusive para nós entendermos a divisão do texto de Gênesis, e não somente a divisão do texto, mas também entendermos o material que trata dessa linha que está sendo traçada entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Isso é muito interessante, a gente vai perceber isso na medida que o texto for correndo. Inclusive até o fim do Antigo Testamento, por exemplo, e até mesmo no Novo, mas como culmina em Jesus Cristo, a gente pensa em termos de Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, o primeiro relato que compõe esse toledote é o relato da linhagem de Adão, que vai dos capítulos 5, verso 1 até o 6, verso 8. O segundo é o relato da linhagem de Noé, Gênesis 6, 9 até 9, 29, e também o relato das linhagens de Sem, Cã e Jafé, ou seja, os filhos de Noé, que vão ali do capítulo 10, 1 até o 11, 9. O período histórico compreendido aqui vai desde o tempo do nascimento de Sete, quando Adão tinha 130 anos, lá em Gênesis 5:3 nós podemos perceber, até o tempo em que os povos dos tempos antigos haviam se separado, lá em Babel, né? Antes de Babel um pouquinho, estabelecido suas várias nações e se fixado em áreas que reivindicavam como seu território nacional. Deixa eu só permitir a entrada de mais um irmão aqui. Seu território nacional. Então, a extensão real de tempo, né, falando de anos assim, não pode ser determinada. A gente não consegue determinar exatamente, baseado nas informações que o texto nos dá, a extensão real desse período de tempo. O texto, porém, dá a entender que um número considerável de gerações se passou aí nesse período de Gênesis 5 a Gênesis 11. O fato da extensão desse período não poder ser estabelecido e da escassez de informações sobre ele não exclui a realidade de que é um fato histórico que foi registrado. De fato, ele não perde a historicidade por causa disso, né? Então, nós vamos, pensando nisso, então, nos dedicar um pouco a alguns eventos históricos que foram anteriores a Noé. Enquanto o desenvolvimento cultural no período entre Adão e Noé acontecia, as duas linhagens da humanidade continuaram a se mostrar presentes. A linhagem da semente de Satanás construiu uma cidade e fez instrumentos musicais, indicando que a música era desenvolvida e praticada. Se você for ler ali o relato de Gênesis 5 em diante, você vai perceber, por exemplo, que foram descendentes de Caim, que começaram a trabalhar com metalurgia, foram os primeiros músicos e assim por diante. A metalurgia e a agricultura foram desenvolvidas. Isso foi possível porque os indivíduos da linhagem de Satanás, ou seja, leia-se aí da linhagem de Caim, né, continuaram a ser portadores da imagem de Deus até certo ponto, mesmo afetados pelo pecado como eram, por causa da atitude favorável que Deus mostrou para com eles. E esse é o nosso caso sem Cristo, gente. Sem Cristo Jesus,
antes da redenção em Cristo Jesus, nós estamos com a imagem de Deus desconfigurada em nós, mas ainda existem vestígios da imagem de Deus em nós. Foi essa concepção bíblico-teológica de que, por mais que o homem esteja depravado, ele ainda mantém vestígios da imagem de Deus, que fez com que a gente tivesse noções de direitos humanos, de dignidade humana, né? Então, a base dos direitos humanos é bíblico-teológica, apesar de que hoje ela foi completamente torcida, mas o que garantiu direitos humanos nos tempos mais antigos foi essa consciência da imagem de Deus no homem, né? Esse desenvolvimento cultural, então, encontrou Noé em um bom lugar quando ele recebeu a ordem de construir a arca. Aqui está uma indicação de como a graça comum contribuiu para o ambiente no qual a salvação poderia ser executada. Lembrando que a gente falou sobre a graça comum na última aula, né? A linhagem da semente da mulher é traçada pela lista de alguns dos ancestrais de Noé. 2 fatores são mencionados com relação a eles, 2 fatores bem importantes, né, para nós. Os homens começaram a invocar o nome de Deus, é o que Gênesis 4:46 eu botei aqui, mas está errado, tá? Não é 4:46, não. Eu só vou conferir aqui, mas eu acho que é Gênesis 4:26, tá? Eu errei na digitação, só vou confirmar. Porque não é 4:26, exatamente. 4:26, uma breve correção. Apertei errado, fiz errado anteriormente. Então, lá em Gênesis 4:26, começa a se invocar o nome de Deus. 7, né, Enos, eles são parte da linhagem de Noé. E esse fato é bem importante. E também temos o relato de Enoque, que andava com Deus, né? O hebraico ali, para andar com Deus, o termo hebraico, ele é literalmente caminhar para cá e para lá, andar de um lado para o outro. Ou seja, Enoque andava com Deus em todo o tempo, né? Isso deveria significar que a adoração cultica, em primeiro lugar, foi desenvolvida, quando a gente percebe 7 invocando o nome de Deus, e também que a fé em Deus era praticada todos os dias em cada aspecto da vida, quando a gente percebe Enoque andando para lá e para cá com Deus, né? Que os homens da linhagem de Sete, da semente da mulher, também estavam envolvidos em agricultura é indicado pelo fato de que Lameque colocou o nome do seu filho de Noé, né? E é declarado que ele buscava um tipo de conforto dos trabalhos e das fadigas de suas mãos na terra que o Senhor amaldiçoou. Isso a gente vê lá em Gênesis 5:28 e 29. O mandato cultural, então, foi cumprido por ambas as linhagens da humanidade. Produzir na terra, subjugar, dominar, todas essas coisas foram sendo cumpridas tanto pela semente de Caim, ou a semente de Satanás, como nós estamos pontuando aqui, quanto pela semente da mulher. Essa é a beleza da graça comum. O Senhor Deus, ele nos abençoa, inclusive pelas mãos de ímpios, né? Um desenvolvimentos extremamente importantes para a humanidade. E foi assim no começo da humanidade também. O reino cósmico continua como palco para esse trabalho, né? E o pacto da criação permanece mantido. Então, Deus não revogou o pacto da criação, nem seus aspectos gerais, nem seu aspecto focal, né? A questão é que o aspecto focal seria cumprido futuramente por Cristo, mas seus aspectos gerais, eles estão diante de nós o tempo inteiro, né? Mandato social, cultural e espiritual. Na área no mandato social, a evidência da desobediência, a rebelião, se tornou mais predominante. Lameque, daí já da linhagem de Caim, não é o mesmo Lameque, pai de Noé, ok? Casou-se com 2 mulheres, é isso que a gente vê lá em Gênesis 4:19, ele foi o primeiro bígamo da história, né?
Ele quebrou a determinação de que um macho e uma fêmea se tornassem uma só carne, que Deus fez lá em Gênesis 2:24. E ele ainda, se não bastasse, assassina o jovem por vingança por ter sido ferido. Lameque arrogantemente escarneceu de Deus, dizendo que estava preparado para aceitar a vingança divina em um grau ainda maior do que o que Caim teve, né? Moisés registra, então, que à medida que se foram multiplicando os homens na terra, Gênesis 6:1, a revolta social piorou. Então, o que a gente pode perceber é que à medida que os homens foram se multiplicando, foram tendo filhos, a derrocata moral aumentou, se intensificou. Essa que é a grande realidade. E esse é o pano de fundo que vai sendo criado para o dilúvio, obviamente, né? Essa maldade que se multiplica, essa revolta que se multiplica contra Deus, né? Esse ódio para com Deus, ele vai se aumentando ao ponto de Deus agir drasticamente mais ali à frente. A violência se torna um modo de vida, Gênesis 6:11, se a gente lembrar o relato ali, vai dizer que toda a imaginação do coração do homem se tornou continuamente mal, né? Isso é muito pesado, né? Que esse diagnóstico divino a respeito do homem. Casamentos que não honravam a Deus foram contraídos, né? Gênesis 6:1-2. Não sei se vocês lembram o que diz Gênesis 6:1-2, mas é bom lembrá-los aqui rapidamente. Gênesis 6:1-2, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, e vendo os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então disse: Senhor, meu espírito não contenderá mais com o homem, né? Então, qual que é a ideia? Filhos de Deus e filhos do homem aí, tem algumas pessoas que vão dizer que os filhos de Deus, né? Antes que se levantem a pergunta, eu já vou matar ela aqui, né? Há quem diga que os filhos de Deus ali são anjos, né? E tem até alguns teólogos bons que defendem isso, mas a grande realidade é que no texto hebraico, hermeneuticamente, falando exegeticamente, quando a gente se depara com o texto hebraico, não tem como afirmar que eles eram anjos, né? Não tem como afirmar. Então, a gente interpretando nos mesmos termos que a gente já vem interpretando desde a queda, estabelecimento da antítese, o que a gente percebe, o que o texto está enfatizando ali, em relação a filhos de Deus e filhos dos homens, são a linhagem da mulher, da semente da mulher ali, e a linhagem de Satanás, né? Ou seja, lados opostos da antítese se misturam, né? Casamentos mistos. E o que acontece? Se a piedade já era escassa, ela se torna ainda pior. A gente vê isso em toda a história do povo de Deus no Antigo Testamento, gente. E vamos lá, vamos pensar nesses termos para os nossos dias aqui. Quantos amigos vocês já tiveram que se envolveram, que estavam na igreja e tudo mais, e se envolveram com alguma menina que não era da igreja e se perderam? Ou vice-versa, a menina que era da igreja se envolveu com um cara que não era da igreja e se perdeu. Isso é muito comum. Então, quando a gente vê filhos de Deus, filhas dos homens, a gente tem que pensar nesses termos, ok? Tudo isso deixa claramente inferido que no seu tempo Noé era o único homem que tinha um casamento e uma família que honravam a Deus. Gente, vocês conseguem perceber como isso é chocante? Isso é muito chocante, né? A única família que honrava a Deus. Noé era homem injusto, é isso que o texto diz ali em 6:9, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, é o melhorinho, é o que se salva ali, né?
é o que está se salvando ali. É basicamente essa a ideia. As coisas estavam bem feias aí, né? Integralmente envolvida nessa deterioração social e na violência dentro do domínio social estava a corrupção espiritual. O problema não era só social. O problema não é o problema, né? O problema é o coração. O problema nunca é o problema é sempre o coração. E não é diferente aqui. O problema é a idolatria, o problema é o coração do homem continuamente mau, que busca os seus próprios desejos, que busca os seus próprios interesses, corre para o louvor de si mesmo e assim por diante, né? O mandato de comunhão que o rei criador tinha colocado diante dos seus vice-regentes havia sido desobedecido no Éden. Mas Deus, Yahvé, tinha tornado a restauração possível. Existia possibilidade de restauração. Alguns invocaram e caminharam com Deus. Mas, à medida que as pessoas cresceram em número, aumentava a existência de maldade sobre a terra. A raiz dessa maldade estava no coração das pessoas. Toda a inclinação do pensamento originado no coração era continuamente má. É isso que Gênesis 6:5 diz. Notemos que o texto usa o termo continuamente e o termo todo. Ou seja, existe um grau extremo de depravação espiritual que está acontecendo ali nos contemporâneos de Noé. É extremo, o negócio é terrível, gente. Às vezes a gente pensa que os nossos dias são ruins, e eles são ruins sim, eu concordo. Mas o que está acontecendo ali é muito ruim mesmo. Se a gente for parar para pensar depois, em relatos posteriores, Sodoma e Gomorra também é muito ruim o que está acontecendo. Então, não é exclusividade do nosso tempo a depravação, né? A maldade, a injustiça, a violência. Essas coisas não são exclusividades do nosso tempo. O homem sem Deus é um potencial homicida, um potencial abusador, um potencial ladrão. Um homem sem Deus é isso que ele é. Em termos teológicos, é isso que o homem é sem Deus, né? Isso é muito sério. Então, refletindo no que o texto bíblico nos diz sobre as condições social, moral e espiritual do tempo imediatamente anterior ao discurso de Deus a Noé, não podemos deixar de perceber que o reino parasita de Satanás estava não somente se manifestando fortemente, mas era também muito efetivo naquilo que estava fazendo, né? As evidências que o texto bíblico nos apresenta são muito fortes para o lado mal da força, digamos assim, né? Faz parte comum da natureza de um parasita penetrar profundamente no tecido de sua fonte doadora de vida. Você já viu um carrapato num cachorro, por exemplo, ou um berne num cachorro, como ele se alimenta e se entranha no cachorro, né? Ou até mesmo uma ascaris lumbricoides, né? Uma lombriga que se alimenta dentro do seu hospedeiro e toma todas as suas forças e tudo mais. Essa é a natureza de um parasita. O parasita ele penetra profundamente no tecido da sua fonte doadora de vida e ele quer sugar essa vida, né? E assim foi com o domínio satânico do mal. Todos os aspectos do reino cósmico foram afetados por esse reino parasitário, que, mais uma vez eu digo, não chega aos pés do poder de Deus, mas que está ali presente e causa bastante incômodo, né? Até que Deus acaba com tudo e nós sabemos como isso termina lá no fim, mas por enquanto a gente não chegou lá ainda. Visto que os aspectos espiritual e social estavam totalmente corrompidos, né, o aspecto cultural integralmente entrelaçado com esse também desceu de nível, atraído pela influência do reino parasita e foi obrigado a servi-lo, né? Uma pergunta que surge aqui é: será que a antítese que Deus estabeleceu foi ineficaz? Ou seja, será que só Satanás vai vencer aqui nesse negócio, né? Perguntar isso é
Basicamente, a gente se indagasse o Criador, o Rei, o Restaurador soberano de todo o universo, foi incapaz de desafiar e dominar eficientemente as influências de Satanás e seu reino parasita dentro do cosmos, né? Gerhardus Voss, o pai da teologia bíblica, se referindo a isso, escreveu que existia uma concessão mínima de graça, ou seja, Deus deixou isso acontecer. Em outras palavras, o reino satânico não teve um grau elevado de oposição. Deus não fez tanta força assim nesse período da história, né? Satanás, a desobediência, a corrupção, a violência, a destruição receberam latitude. Deste modo, sua verdadeira natureza foi radicalmente revelada. Ele não está ali só tranquilinho, não. O negócio é muito sério, né? A guerra que ele pretende estabelecer é forte, é séria, né? É como nós falamos na semana passada, Satanás é consagrado, né? Ele não se dá por vencido, ele não entrega os pontos, ele é perseverante, ele não vai aceitar concessões, ele não vai fazer concessões, ele não é como os crentes, enfim. E nesse ponto, amados irmãos, nós deveríamos ter essas características, e não temos. Nós fazemos concessões o tempo inteiro. Eu já disse isso semana passada, mas essa é a realidade. Nós não somos como Satanás nesse ponto, que não faz concessões, não se dá por vencido. Nós nos entregamos à derrota, nós fazemos concessões o tempo inteiro. Quando nós temos que perder para que o reino de Deus avance e ganhe, e começando pelo nosso bolso, né? Nós fazemos concessões. Não preciso ser tão generoso assim, não preciso entregar-me tanto assim, né? Eu estou sendo usado, ou qualquer coisa do tipo. Mas quando você morreu com Cristo no batismo, você renunciou sua vida, cara. Você não tem mais direito sobre ela, você é um crucificado, né? Crucificado não tem vontade. Ele está à mercê daquilo que ordenam a ele. Mas o problema é que nós não nos enxergamos assim, né? Então, o que está acontecendo aqui é bem complicado, gente. A maldade está se aprofundando, né? A inimizade que Deus havia pronunciado não foi revelada totalmente lá quando ele pronunciou, por exemplo, as maldições para a serpente e para a mulher. A antítese ficou, podemos dizer, bem despercebida. Ela foi ampliando a sua influência à medida do tempo. A realidade que deve ser enfatizada, no entanto, é essa: Deus estava exercitando um grau de graça comum, fazendo com que o seu sol raiasse sobre justos e injustos, agindo com recede, né? Recede, agindo com sua misericórdia, e não dando aquilo que os homens maus mereciam, e assim por diante, né? O cosmos continuou. As pessoas continuaram a viver, sociabilizar, trabalhar, executar os desejos de seus corações, mesmo os desejos maus. E assim que assim que foi, né? O texto fala do Espírito de Deus contendendo com a humanidade. Em Gênesis 6:3 nós lemos há um pouco de tempo atrás. A referência ao Espírito de Deus é breve, está em uma forma germinal ali, né? A referência rápida, não uma explicação do papel do Espírito Santo na concessão e aplicação eficaz da graça comum, mas é ele quem dá. A obra do Espírito, entretanto, foi negativa, no sentido de que ele contendeu contra os corações maldosos e influências más. Ou seja, ele refreou, né? Deus não deixou o homem sem freio. Se Deus não freia o homem, a coisa fica preta, né? Apesar de que as coisas aqui estavam já feias, elas não estavam tão feias quanto elas podiam estar. Sua influência positiva é mostrada progressivamente à medida que a revelação divina progrediu e foi exposta, e a gente vai perceber isso na medida que avançarmos no texto do Antigo Testamento. A gente se depara aqui agora, então, com o pronunciamento do julgamento divino, né? Deus vai pronunciar o julgamento sobre esse povo mau
que tem multiplicado suas maldades, tem multiplicado os seus maus desejos e assim por diante, né? O texto bíblico declara que Deus viu. Isso é muito interessante, gente, porque se a gente pensar lá atrás, num texto que a gente pode dizer que é até meio paralelo, que tem no relato da criação, a gente pode perceber que lá o texto diz repetidas vezes que Deus viu o que tinha feito e tudo era bom. Ou seja, muito bom no final de tudo, né? Aqui, Deus vê, e o que Deus está vendo é a maldade dos homens, né? É o pecado. Deus está vendo é a multiplicação da violência, da injustiça, do mal. É isso que Deus vê agora. Depois da rebelião de Adão, a maldade na conduta humana, crescendo no correr do tempo, encheu a terra de corrupção e violência. Deus então observou bem isso e resolveu tratar do assunto pessoalmente. Essa decisão não foi uma reação caprichosa de Deus, vingativa ou qualquer coisa do tipo, né? O que nós podemos ler no texto é um relato de uma certa dor de Deus, né? Ele continuaria a conceder sua graça comum e o seu espírito continuaria a contender por 120 anos com os homens. Mas o pronunciamento foi definitivo. Eliminarei o homem, né? O termo emrer, né, pode ser traduzido como apagar, cancelar ou exterminar. O contexto do texto ali pode suportar a ideia de exterminar. Então Deus está falando basicamente que ele está exterminando o homem, né? Arriscar completamente, remover, destruir. Eu botei até alguns textos ali onde a gente pode ver algumas indicações disso, né? A humanidade, então, de acordo com a determinação de Deus, deveria ser removida completamente da face da terra. Toda a vida animada sobre a qual a humanidade havia recebido domínio, todos os animais, criaturas que se moviam junto ao solo, pássaros do ar, seriam destruídos, exterminados ou removidos, né? Nós devemos notar que Deus disse claramente, Barat, todos esses seres que eu criei. Barat é exatamente isso, né? O que ele havia criado, ele iria remover por extermínio. Haveria uma erradicação completa. Nada seria deixado no solo e no ar do qual a vida animada pudesse desenvolver novamente. O juízo, o julgamento que viria era final, né? Esse é o ponto. O contexto em que é registrado que Deus viu a maldade e expressou a sua determinação de exterminar a vida animada, pessoas, animais, rastejadores, pássaros e assim por diante, a gente não vê uma referência à ira de Deus. Não tem nada ali dizendo que Deus irou-se com a humanidade, então a destruiu. O que a gente vê ali é outra coisa. O texto declara que Deus ficou desolado, né? Nahan é a palavra hebraica, né, utilizada ali. É o verbo, na verdade, né? Ele tem um formato um pouco diferente na construção da frase, mas a raiz do verbo é essa, nahan, desolado, né? Que também pode ser traduzido por arrependido. Na maioria das nossas Bíblias, a tradução está arrependido, e por isso tantas e tantas e tantas vezes as pessoas perguntam, pastor, Deus se arrependeu, né? Não, Deus não se arrepende, né? O próprio texto bíblico deixa isso claro mais adiante. Mas a ideia que precisa ser captada aqui nesse arrependimento divino é a ideia de entristecer ou contristar, porque essas ideias elas expressam mais precisamente a intenção do texto. Era isso que o texto estava querendo dizer, né? Estes termos são palavras orientadas para pessoas. Pessoas se afligem quando a dor enche o coração. Aqui o que nós encontramos é um antropopatismo. Está escrito errado aqui, peraí.
antropopatismo. É isso que nós encontramos aqui. O que é um antropopatismo? É quando a Escritura Sagrada assume formas humanas de explicar sentimentos divinos. Gente, Deus é Deus, ele não tem sentimentos humanos. Mas como Deus comunicaria a nós as coisas que estavam acontecendo ali, sem usar termos que nós conhecemos, né? Como entristecer-se, por exemplo. Nós sabemos o que é se entristecer, mas nós não sabemos o que Deus sente em aspectos divinos, porque nós não somos deuses, né? Nós somos homens e só entendemos de sentimentos humanos. Então, Deus utiliza desse antropopatismo, né? Calvino vai dizer que Deus faz concessão aos homens no sentido de como um pai fala com seu filho bebê, que não entende nada, e o pai fica balbuciando, né? Até meio abestalhado com seu bebê, e Calvino vai dizer que Deus, por ser um pai de amor, faz exatamente isso conosco por meio da Bíblia. Então a Bíblia é um balbuciar de Deus a nós. É Deus falando em termos que nós consigamos entender. E se Deus fosse falar em seus termos mesmo, nós não teríamos capacidade de compreensão. A experiência emocional humana aqui é atribuída a Deus para comunicar a certo grau o que Deus experimentou. Mais um errinho aqui. É bom que eu vou corrigindo à medida que vai passando, né? Sua dor e aflição foram tamanhas que ele determinou remover a fonte e a causa delas. Deus foi afligido pela necessidade de trazer este julgamento radical sobre os seres humanos e outros aspectos da criação. Ou seja, Deus não fez isso com um sorriso no rosto, né? Ao pronunciar o julgamento pendente, Deus revelou novamente várias virtudes suas que tinha implicitamente demonstrado antes. Ele revelou sua soberania sobre toda a criação. Ele era soberano e continuou a exercer o seu reinado absoluto sobre todo o cosmos. Ele poderia e iria lidar com o reino parasita de uma forma bem radical. Ele não ia deixar com que essas coisas passassem impunes, né? Que essa maldade que se multiplicava passasse impune. É interessante pensar, porque às vezes a gente vê textos bíblicos como Abacuque, que é o que nós estamos pregando lá em nossa comunidade de fé, né, onde eu sou pastor, e a gente vê Abacuque, por exemplo, clamando a Deus, porque parecia que Deus estava demorando a exercer juízo. E daí quando Deus exerce o juízo, ele fala: Deus, mas por que desse jeito, né? Ou seja, às vezes a gente tem conceitos de Deus que estão desajustados com quem Deus é. Essa que é a verdade, né? Com os atos divinos. E nem sempre nós vamos conseguir entender todos os caminhos de Deus, todos os atos de Deus, como Deus trabalha, né? Porque Deus tem caminhos e pensamentos muito mais altos do que os nossos. Essa que é a realidade. Então, aqui nesse ponto, o que Deus fez foi revelar que a inimizade que havia colocado entre a semente de Satanás e a semente da mulher não estava esquecida. Ele não deixou isso de lado. Deus não está tirando a longa soneca, né? Ele sabe o que está acontecendo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O efeito poderosamente devastador desta inimizade seria experimentado por todos os aliados do reino parasita e toda a vida animada sob a sua influência. A integridade e a justiça de Deus reveladas quando ele enunciou o proto-evangelho foram fatores dominantes no pronunciamento do julgamento futuro. Deus iria atuar de acordo com sua vontade e caráter santo. Ele não iria contradizer a sua própria natureza. Ele permaneceria íntegro e ele revelaria isso de uma vez por todas, e a gente sabe como, né? O dilúvio veio e destruiu tudo. Agindo assim, ele traria julgamento que estava de acordo com a corrupção, maldade, violência na terra. Toda essa maldade que se multiplica, né, e parece passar impune, agora vai receber o seu pagamento,
da parte de Deus. A justiça, enraizada na sua soberania e retidão, seria executada total e eficazmente. Pronunciando a sentença, Deus revelava que iria executar a maldição do pacto da criação. Ele traria a morte. Mas com a maldição veio também a bênção. É interessante isso, né? A bênção da continuidade da vida. O vínculo de amor e vida estabelecido por Deus na sua atividade criadora não seria quebrado ou negado. Ele, como Criador, Juiz e Redentor soberano, continuaria a mantê-lo. E ele fez isso preservando animais e Noé e sua família, né? Então, quando Deus pronuncia o julgamento, e ele vai acontecer, ele acontece, ele não faz isso sem preservação. Ou seja, Deus nunca exerce o seu juízo de maneira que se destrua completamente a humanidade. Por mais que sejam poucos, sempre tem um remanescente de Deus. Sempre tem um remanescente fiel. Às vezes nós temos um preciosismo de achar que somos salvadores, redentores, e nós somos incríveis, e todo mundo no nosso redor está errado, e assim por diante, mas não é assim. Deus sempre guarda para si aqueles que não se dobram a Baal. Deus sempre guarda para si um remanescente fiel. Deus sempre guarda para si um povo. Sempre. Deus sempre trabalha com o povo. E é isso que a gente pode perceber também aqui, quando ele está pronunciando o julgamento e quando ele salva a família de Noé. Então, amados irmãos, vamos lá. O que a gente pode perceber é esse caminho de bondade de Deus, né? Deus sendo muito bondoso, apesar de exercer o seu juízo, ok? Como eu falei, a aula de hoje é um pouquinho mais curta, porque a gente está tratando de questões introdutórias. A aula da semana que vem ela vai ser um pouco mais comprida, e provavelmente nós vamos encerrar a questão da aliança da preservação com Noé, e também alguns aspectos posteriores ali da genealogia de Sem, Cã e Jafé, são os filhos de Noé, posteriormente ao dilúvio. Ok, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer levantar alguma questão? Quer perguntar alguma coisa a respeito desse trecho que nós discutimos aí? Se não, eu os despeço em nome de Cristo Jesus, em paz, e sigamos as nossas vidas. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês aí. Que Deus os abençoe ricamente. Vocês tenham uma semana abençoada, tá bom? Deus abençoe. Boa noite. Valeu. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa noite, pastor. Falou. Valeu. Rafa, você pode desligar o